permitir ter filhos. Tá? Então, a inserção da mulher no mercado de trabalho foi extremamente importante para a diminuição da taxa de natalidade. Estamos conversando? Claro que muitas outras coisas que a gente poderia conversar a partir disso, mas o tempo é escasso para a gente. Vamos continuar aqui. Crescimento natural ou vegetativo. Crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Por exemplo, tem 1.000 pessoas, morreu 5, nasceu 8, crescimento vegetativo está positivo, né? A gente está crescendo. Agora tem 1.000 pessoas, morreu 10, nasceu 5, nós continuamos ficando no negativo, né? Tem menos pessoas nascendo do que morrendo. Crescimento vegetativo é isso, tá? Aqui tem uma explicaçãozinha aqui, ó. Por exemplo, no Brasil, em 2000, a taxa bruta de natalidade era de 20,86% e a taxa bruta de mortalidade era de 6. Então, logo, 20 menos 6 é igual a 14, tá? Esse 14 aqui, esse número aqui, ele está expressado em porcentagem. Aí você divide ele por 10, a gente chega na taxa real de crescimento. O ano de 2000, então, a taxa de crescimento do Brasil era de 1,4%. A população cresce a 1,4% ao ano. Continuando aqui, aqui tem uns números, né? Taxa de natalidade e mortalidade. Do ano de 2003, por exemplo, era de 1,28. 2015, 0,80. Olha como vem diminuindo. Ou seja, está nascendo menos pessoas e morrendo mais pessoas. Resumindo, é isso. Agora a gente vai, para finalizar aqui, falar um pouco a respeito dessa teoria demográfica, tá? Que foi criada, né? A partir aí dos anos 1700. Foi criada por este cidadão aí, ele era economista inglês, né? Thomas Robert Malthus, tá? O nome completo dele é esse, Thomas Robert Malthus. Aqui tá só Thomas Malthus. O que que ele fez? Ele analisou lá na época e falou assim, bom, a população está crescendo tão rápido, acho que a gente precisa frear isso, porque senão o que que vai acontecer? Se a população crescer assim, que é na linha vermelha, olha a linha vermelha aqui, a população está crescendo assim, e o alimento está crescendo aqui, ó, na linha verde, o que que vai acontecer? Vai ter mais pessoas e vai ter pouco alimento. Ele chegou nessa conclusão lá em 1700 e alguma coisa. E aí ele elaborou essa teoria que ficou conhecida como teoria de Malthus, tá? Teoria malthusiana. Só que ele fez uma teoria num tempo, né, que não tinha tecnologia, as coisas aconteciam muito mais lentamente. Então, ele ficou com essa teoria aí, que ela é, do ponto de vista hoje, ela é errônea, né? Ela é errada, porque a gente sabe que a produção de alimento, ela é muito superior à quantidade de pessoas. Aí você vai me falar, ué, vamos supor que a produção de alimento atual seria isso aqui hoje em dia, muito maior. Na verdade, ela sempre ultrapassa a população. Se a produção de alimentos é maior do que a população, porque tem gente que passa fome, morre de fome em muitos países da África, ou mesmo aqui na América Latina, no Haiti, por exemplo, tem pessoas que não têm o que comer. Mesmo no Brasil, tem regiões do Brasil que as pessoas não têm o que comer e morrem de fome. Por que que isso acontece se nós produzimos muito mais comida do que a capacidade de consumir? Isso acontece por uma coisinha, chamada distribuição, tá? Simplesmente isso. A comida que é produzida não chega a todas as pessoas. Por que que não chega? Porque elas não têm dinheiro para comprar. Simples. Não tem dinheiro para comprar. Logo, o mercado produtivo, ele não faz nada, digamos, de filantrópico, né? Eles não doam alimentos, tal. Apesar que existem, né, questões de doações, tal, mas não é o comum. Tá? Uma empresa que planta, né? Ela está produzindo ali para vender a sua plantação, para ganhar dinheiro, né? E distribuir de graça, ela não vai ganhar dinheiro. Então, por isso, muitas pessoas no mundo ainda morrem de fome. Tá? Essa teoria demográfica, então, ela caiu por terra, né, em desuso, porque a tecnologia envolvida na produção de alimento é superior à capacidade mesmo de consumo, tá? O que acontece é que esse consumo todo não chega nas devidas pessoas que precisam. Então, essa é uma teoria demográfica. Ele acreditava que a população cresceria, dobraria de 25 em 25 anos, sempre dobrando, e a gente viu que a população está diminuindo, né? No Brasil, a população está diminuindo, tá? Mas fiquem calmos. Agora, para finalizar mesmo, vamos falar da formação da população brasileira. A gente já viu aí que nós temos uma grande diversidade étnica, né, vindo de diversos lugares do mundo, e isso tudo caracteriza-se numa grande miscigenação, né, que é uma grande mistura.
tá? Diversos tipos de povos e raças que vieram para o Brasil e foram condensando aqui a nossa cultura, né? E aí, todo esse emaranhado de culturas forma o que nós chamamos de nação, né? Nossa população, nossa identidade cultural. Se você for em qualquer outro lugar do mundo, né, e falar que é brasileiro, na hora eles vão falar, ah, Brasil, futebol, samba, né? Porque isso está muito enraizado na cultura lá fora, que nós somos só futebol e samba, mas nós somos muito mais do que futebol e samba, né? A gente sabe, cada região do país existe diversos tipos de culturas, como, por exemplo, na região norte do Brasil, que existe a festa lá do Bumba Meu Boi, né, que é a festa do Boi Bumbá, tá? Que fica na região, na cidade, né, de Parintins, às margens do rio Amazonas, tá? Divisa com o Pará. Lá eles celebram, né, essa festa, né, do boi caprichoso e garantido, que são rivais lá, é vermelho e azul. Inclusive, né, o único lugar do mundo que a Coca-Cola não é vermelha é lá. O pessoal do azul, a Coca-Cola é azul lá também, por reivindicações da população, porque eles são tão acirrados, né, nessa questão de azul e vermelho, que lá a Coca-Cola é azul. O plástico, tá? A Coca-Cola é preta, né, mas o plástico, em vez de ser vermelho, é azul. O único lugar do mundo que a Coca-Cola abriu uma exceção. Continuando aqui, manifestações culturais do Nordeste, né, por exemplo, como a capoeira, o frevo, né, a região Centro-Oeste, a gente tem, por exemplo, as cavalhadas, né? Mesmo são folclores, né? Festas típicas nossas. O carnaval, né? Na região Sudeste. No Brasil todo tem carnaval, né? Mas a mais famosa é no São Paulo e Rio de Janeiro. Que o carnaval, né? Como dito aqui, né? Foi trazido pelos portugueses, né? O carnaval não é nosso, veio de fora, né? E se enraizou aqui na nossa cultura. Então, essas diversas riquezas aí culturais, né? Fizeram com que caracterizasse a nossa nação brasileira, tá bom? Houve no passado também um processo até de desqualificação de certos tipos de culturas, né? Por exemplo, a discriminação contra a capoeira, contra religiões de matrizes africanas, que está enraizada no nosso país, tá? Isso por conta de todo um outro contexto que a gente vai ver mais aqui, mais à frente ali, tá? Então, aí um outro contexto sobre teoria, sobre demografia, né, que é o conceito de migração. Migração, a gente tem um ato, deslocamento populacional em diversas localidades. Então, migração é o ato de sair de um lugar e ir para o outro. Tá? Eu estou em transição, eu sou um migrante. Agora, emigração é a pessoa que sai da sua cidade e vai para outro país. Ela é um emigrante, né? Eu saio daqui do Brasil e vou morar no Japão. Eu sou um emigrante aqui no Brasil. E quando eu chegar no Japão, eu vou ser um imigrante, tá? Lá, para quem chega, é imigrante. Então, imigração é a chegada da pessoa que é um imigrante, né? Vinda de outro lugar. Então, no passado, muitos imigrantes vieram para o Brasil. Japoneses, inclusive, italianos, alemães, portugueses. Eram imigrantes. Agora, quem são os emigrantes? São as pessoas que saem do Brasil e vão morar fora. Emigrante. Tá? E o ato de fazer isso é a migração. Continuando aqui. Principais povos que migraram para o Brasil. Né? O Brasil tem uma base bem diversificada, né? Como, por exemplo, portugueses, franceses, espanhóis, ingleses, alemães, suíços, genoveses, italianos, prussianos, sardenhos, outros e outros e outros. Mas os que mais caracterizaram, né, para formar o nosso caldeirão cultural foi basicamente portugueses e africanos, né? Se misturou com os indígenas e aí nasceu isso aqui, tá? Então, se você, eu sou alemão, sou descendente de alemão, sou branco, na genética aí pode ver que deve ter um parentesco com índio ou com pessoas da África. Muitas pessoas também vieram da Itália, né? Foram convidadas a vir para o Brasil, principalmente no período da abolição da escravatura. E é um período muito feio da história brasileira. Por quê? Eles incentivavam as pessoas a vir para cá, não era porque estava faltando trabalhadores aqui. Não faltava. Ei! Tinha muitos trabalhadores aqui, os africanos que estavam aqui, né, os ex-escravos, mas eles não contratavam os ex-escravos. Então, eles preferiam trazer de fora pessoas para contratar, enquanto os ex-escravos continuavam na miséria, na pobreza, sem poder arrumar trabalho.
E uma outra coisa, mais feia ainda, o processo de trazer essas pessoas para cá foi uma política institucionalizada que era claramente para o branqueamento da população. Olha aqui, ó, branqueamento. O governo instaurado na época queria branquear a população, porque tinha muitos negros, né, descendentes de escravos, cerca de 4 milhões de escravos vieram aí, cerca de, né, pode ser que tenha sido muito mais, mas eles queriam branquear o país. Como fazer isso? Trazendo pessoas brancas. É uma trágica, um trágico ponto aqui do nosso período. Depois vocês dão uma lidinha aqui, né? Outra questão que fez vir muitos italianos para cá com o período aí das crises que ocorreram no mundo, né? Os países lá tudo sem perspectiva de vida, de melhora de vida, e o Brasil convidando essas pessoas e doando terras para essas pessoas, tá? Eles vieram se instalar aqui no Brasil. Bom, aqui dos africanos, né? Você já conhece bem a história, né? Cerca aí, ó, de 4 milhões de africanos vieram para cá, principalmente dessas regiões aqui, ó, como Banto e Sudanesa, né? São duas regiões dos povos, né? Principalmente da Angola, Congo, África Central no modo geral, e Benin, Nigéria, Guiné, outras regiões da África que vieram muitas pessoas. Aqui é uma representação num desenho, né? Que tem de uma mesma geração de família, né? A avó, a mãe, uma pessoa parda, né? Considerada pelo IBGE pardo. Pelo IBGE, eu sou considerado uma pessoa parda, eu não sou branco, nem preta, apesar que pardo do ponto de vista genético aí é meio discutível, mas o IBGE caracteriza a população brasileira entre brancos, pretos e pardos. No caso, eu sou pardo. Aqui é uma pessoa negra, né, que é a avó é a mãe dessa mulher, que ela já é parda, né, que casou com um cara mais branco, que teve um filho branco. Então, esse é o processo de branqueamento do Brasil. Alemães, né, vieram para cá, sobretudo aí a partir de 1824, né, se instalaram aí na região sul do Brasil. Por que que eles se instalaram muito na região sul? Pensa, a Alemanha é fria. O único lugar do Brasil que é frio é o sul. Então, eles acharam mais apropriados. Sem falar que o governo brasileiro também disponibilizou muitas terras para eles, tá? Para eles virem e se assentarem. Sírios e libaneses também por conta das guerras, né, principalmente no período aí do Império Turco-Otomano, que são os árabes que tomavam não os árabes, né? Turcos e otomanos, não é árabe não, tô confundindo aqui. Mas eles dominavam grande parte lá e matavam as pessoas e as pessoas migravam por conta disso. E também, né, grande cultura japonesa que tem bastante influência, principalmente aqui em Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, como por exemplo, a gente tem a Feira Central, grande parte das barracas ali tem muitas famílias, né, que são descendentes de japoneses, né? E dos japoneses que vieram para cá, da maioria era da ilha de Okinawa, que era uma região também que não pertencia ao Japão à época, na verdade, Okinawa era como se fosse um território independente, não era Japão e tal. Mas depois da guerra, tudo se unificou ali e aí ficou também o pessoal de Okinawa como japoneses, e eles vieram para cá. A é, maior colônia, né, no Brasil de japoneses, a primeira em São Paulo e a segunda é aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí a gente tem o sobazinho, que eu adoro, e é muito bom. Depois tem os holandeses, né, que ajudaram aí no melhoramento genético, né, na questão de criação de vaca para a produção de leite, né. Então, muito dos imigrantes que vieram para cá nos colaborou com muita coisa, né, com muita coisas que eles tinham de vivência, trouxe para a gente e fez melhorar a nossa qualidade de vida também, tá? Então, o Brasil tem esse caldeirão, espero que vocês tenham compreendido, e depois a gente continua na próxima aula, páginas seguintes, beleza? Vou ficar por aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Muito obrigado. Tchau.